Fala galera, beleza? Pega com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de recomendação de como vocês escolherem o gabinete para montar o seu PC. Vou adotar 3 critérios que eu vou mostrar pra vocês, para que vocês possam escolher o melhor gabinete para a sua situação. O primeiro seria para aqueles usuários comuns, né? Usuário do dia a dia, usuário que utiliza o PC apenas para fazer trabalhos aí, seja trabalhos acadêmicos ou do seu próprio trabalho. E utiliza também para acessar redes sociais, que não utiliza o seu PC para outras funções, que exige mais do seu PC e exige de um hardware um pouco melhor. Então, para esse tipo de situação, recomendo para vocês aquele gabinete comum mesmo, gabinete padrãozinho, gabinete pequeno. Esse gabinete pequeno já é um gabinete que suporta qualquer tipo de placa-mãe. Vou apresentar para vocês uma imagem para vocês entenderem o que seriam esses tipos de placa-mãe e por que este é um gabinete recomendado para esse usuário comum, esse usuário aí do dia a dia que utiliza apenas para redes sociais, trabalhos, etc. Porque como eu disse aqui, você não vai necessitar de um hardware muito bom, o seu PC não vai esquentar muito, porque você não vai estar exigindo muito do seu hardware, utilizando apenas essas funções simples do dia a dia, acessar redes sociais, fazer trabalhos, planilhas. Então eu recomendo para vocês um gabinete padrão mesmo, gabinete comum. Vou mostrar para vocês alguns exemplos desse gabinete comum, né? E ele é recomendado porque você não vai ter um estresse aí do seu hardware não vai esquentar muito. E aí você não vai necessitar de muito de um gabinete grande que tenha bastante refrigeração. Porque o seu computador, logicamente, né, o seu hardware que você for montar nesse tipo de gabinete para esse tipo de situação, não vai exigir muito aí, o hardware não vai necessitar muito. Então você pode escolher aí um gabinete padrão mesmo, gabinete tranquilo, qualquer gabinete vai suprir essa necessidade, certo? Bom, existe outra coisa que vocês devem analisar também, e esse seria o segundo critério para vocês escolherem um gabinete adequado para você, que você tem que analisar aí, pode ser até bobeira isso eu falando, mas muitas pessoas cometem esse erro, pessoal. É você ver o tamanho do gabinete que você está escolhendo, para você ver se ele é compatível com o local no qual você vai colocar ele, no qual ele vai ficar aí na sua casa. Muitas pessoas não têm aquela mesa, aquela bancada no qual você pode colocar o seu gabinete por cima e aí fica livre, tem bastante espaço. Muitas pessoas têm aquelas mesas antigas, algum espaço no qual você deve colocar dentro. E aí você tem que avaliar o espaço se é compatível com o gabinete que você está escolhendo. No qual vocês podem perceber que esse gabinete ele se adequa perfeitamente no espaço que ele foi colocado. E se fosse um pouco maior, já não ia dar para colocar aqui, que não teria espaço suficiente. E detalhe, para quem tem esse tipo de situação, eu recomendo que vocês montem um PC, montem o gabinete, né, escolham o gabinete, para esse tipo de situação que eu mencionei para vocês anteriormente, que seria o que? O usuário comum, que utiliza para fazer alguns trabalhos do PC, planilhas, utilizar redes sociais, porque é um tipo de situação no qual você não terá uma boa refrigeração. A maioria desse tipo de situação, a parte de trás, onde fica o gabinete, é fechada, então vai ter uma pouca refrigeração ali naquela parte. Então se você for utilizar o PC para outro tipo de situação, com certeza ele vai se desgastar muito rápido por conta de não ter uma refrigeração, certo? Então é só uma situação que eu queria apresentar para vocês também, porque muitas pessoas acabam cometendo esse erro, mesmo ele parecendo bobo, compram um gabinete porque acha bonito e tal, porém não vê as dimensões aí, o tamanho do gabinete, e quando chega, percebe aí que não cabe no local onde ele deveria ficar aí na sua casa, no local adequado que você deixava o seu antigo gabinete. Certo, pessoal? Bom, e o terceiro critério aí é o critério que eu acho que vai se encaixar aí na maioria das pessoas que estão montando um computador hoje em dia, que seria para quem quer montar um computador gamer ou para quem trabalha com edição de vídeo. São duas situações na qual você exige muito do seu hardware e você deve montar um hardware bom para esse tipo de situação. E para isso você deve ter um gabinete aí com bastante refrigeração. Recomendo também sempre um gabinete grande para esse tipo de situação, porque quanto maior for o gabinete, mais longe uma da outra os hardwares dentro dele vai ficar. Por exemplo, o seu SSD vai ter bastante espaço para o seu outro HD. Então isso dá bastante refrigeração para o seu hardware. E dando bastante refrigeração para o seu hardware é importante para que não esquente muito, já que você vai utilizar o seu PC para edição de imagem, que na hora de renderizar exige muito e com isso esquenta muito. Em jogos também, em jogos nem tanto como na edição, né? Que na edição renderizando você sempre vai utilizar o máximo do seu equipamento, mas jogos pode variar aí de um jogo para outro dependendo da qualidade gráfica de cada jogo. Porém, nesses dois tipos de situação, você deve ter um gabinete bom, né? Um hardware bom, e com isso você deve ter um gabinete aí que tem uma boa refrigeração.
Vou mostrar para vocês também um exemplo de um gabinete que tem bastante refrigeração. Esse gabinete, por sinal, vai estar na descrição para quem quiser adquirir na loja Gearbest. É um gabinete que você não encontra por esse preço aqui no Brasil. Além disso, pessoal, para quem vai montar um PC gamer ou um PC para edição de vídeo, né, no qual você exige muito do PC, é recomendado também que você tenha um gabinete que facilite o que? A montagem dos seus equipamentos dentro do seu gabinete. Você tendo um gabinete grande vai facilitar muito a montagem aí dos cabos para não ficar aquela bagunça nos cabos, porque quando você tem um computador, você está montando um computador para esse tipo de situação, é importante que você tenha uma boa organização, porque na maioria das vezes você vai ter bastante equipamento, bastante componente, como por exemplo 2 SSDs, HDs, bastante memória, certo? Então um gabinete grande faz também com que os cabos ficam montados aí de forma organizada. E tudo isso que eu disse, cabos organizados, gabinete grande com bastante espaço, peças com bastante espaço uma da outra, vai contribuir com a refrigeração aí dos seus equipamentos, do seu hardware. Bom, nesses gabinetes vocês puderam ver um gabinete comum, que foi do primeiro critério que eu mencionei para vocês. Ele montado, vocês podem ver que é bem limitado, então os cabos ficam meio desorganizados, ele tem pouca refrigeração. E vocês podem ver ele também, um mesmo modelo, só que sem estar montado, apenas ele mesmo. Vocês podem ver que ele não tem muito espaço, é limitado, e por isso é recomendado para esse tipo de usuário comum. Vocês estão vendo agora gabinete recomendado para quem quer fazer edição de vídeo ou game, né? Quem quer jogar. Olha a diferença, olha o tamanho. Tem alguns espaços para que você coloque coolers extras, né? Caso seja necessário ainda, para melhorar ainda mais a refrigeração. Além de ele ter muitos espaços, além dele ter outras opções de refrigeração, como vocês podem estar vendo essa opção aqui, que é de refrigeração. Além disso, ele tem esse espelho aqui, que impede que entre poeira no seu computador. Vocês podem estar vendo embaixo, ele tem um espaço específico para que você coloque os cabos ali, não fique aquela bagunça no meio dos seus componentes, do seu hardware. É um gabinete específico para esse tipo de situação, para que você monte organizado, um gabinete refrigerado. Certo, pessoal? Essas foram as 3 dicas que eu dei para vocês a respeito de como você escolher um gabinete adequado para a sua situação. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou começar a trazer bastante vídeos para vocês a respeito de montagem de PC, para vocês escolherem os melhores equipamentos. E também vou continuar com a série de manutenção do PC. Deu uma parada agora, mas em breve estará de volta com mais vídeos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O like é muito importante para vocês continuarem recebendo os vídeos aqui do canal. Além de dar uma moral também pro canal e dar um incentivo a mais pra mim continuar postando vídeo pra vocês, certo? Não se esqueça de ativar as notificações, que é muito importante também. Se você não for inscrito, clique no botão inscrever-se. Até o próximo vídeo, um abraço e até mais.